pedindo a Deus, a Jesus, aos benfeitores espirituais que nessa manhã de sábado nos ampare, como sempre faz, né? Nos intua para que nós possamos tirar o melhor proveito possível desse estudo, que esse estudo possa nos guiar para melhoria interior, que a gente cada dia mais possa vencer os nossas viciações morais, avançar rumo ao Evangelho do Cristo. Jesus nos abençoe e agradecer também. Gratidão, Senhor, por estarmos juntos mais uma vez nessa manhã. Gratidão pela oportunidade de aprendizado que essa doutrina nos oferece, que as obras de André Luiz nos oferecem. Cada capítulo desses livros nos traz informações sobre como nós devemos caminhar. E é muito bom a gente ter essa bússola, essas orientações. Que essas orientações possam nos tornar melhores. A sua paz, Senhor, o seu amor permaneça entre nós sempre. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, na semana passada nós estudamos o capítulo que o título era Sexo. Na anterior tinha falado sobre a temática do aborto e depois veio sobre sexo. E nós tivemos a visão, né, da espiritualidade sobre como que é visto essa questão da sexualidade. Nos trouxe a informação, né, reforçando aquela ideia que nós já estudamos no Livro dos Espíritos, que o espírito não tem sexo, mas que, no entanto, a gente mantém durante algum tempo essas memórias, né, das experiências que nós passamos aqui nessa reencarnação. Então a gente observa que no mundo espiritual, os espíritos que lá chegam, eles ainda chegam com as ideias que levaram daqui da Terra. E na questão sexual também, né? Muitos deles ainda permanecem até com alguns comportamentos daqui da Terra. Mas ele lembra que o nosso destino é justamente essa questão de não ter sexo e também não ter a família universal, né? Esse apego que nós temos, meu filho, minha esposa, o meu esposo, meu pai, minha mãe. Com o tempo a gente vai ampliando essa amorosidade para tudo e todos. O modelo nosso é o Cristo, né? Aqui na Terra, algumas passagens deixou isso claro, como naquela passagem onde diz: quem são meus pais, quem são meus irmãos? Meus pais e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Então, em alguns momentos, ele mostrou sobre a família universal. E esse é o caminho, é o caminhar. Mas, por enquanto, a gente ainda tem essa visão de apego, né? Então, a gente mantém. E mantém aquela ideia também, né? Hoje está diminuindo mais, mas aquela ideia muito definida, né, dos papéis do homem, os papéis da mulher. Hoje, com o passar do tempo, nós, devido talvez até essas experiências que nós passamos, ora numa identidade sexual, outra hora numa outra identidade sexual, nós vamos nos comportando, né, diferente, vai perdendo aquela visão tão definida, né, do macho e fêmea que trazemos ainda lá do primitivismo. Hoje, então, a gente vai modificando isso. E hoje nós temos uma outra temática, estranha enfermidade, é o capítulo 12 da obra No Mundo Maior. Então, estranha enfermidade, que justamente fala sobre o desequilíbrio, né, mental que muitas vezes nos acomete, confunde às vezes até mesmo com a própria mediunidade, né, que as pessoas têm
aqui na Terra. Bom, a história é o Calderaro e o André Luiz, ele começa a história falando sobre contando a própria história, né, da situação. Então eles encontraram na casa, uma casa assim bastante confortável, uma casa que demonstrava assim que a pessoa tinha uma condição financeira boa, social boa, e ali estava um nobre cavalheiro em repouso, né? Então ali é uma casa assim elegante, ele até decorado com ouro velho, magnífico. E ele estava enfermo, esse senhor já idoso, né? Ele estava enfermo e estava em meditação ali, né? E ao lado dele, eles encontraram também, já na visão espiritual, uma entidade que estava ali aguardando. Dona Lalinha, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia. Eu estou aqui falando bom dia, bom dia. Mas o Adriano tinha esquecido de colocar participar. Eu conversando sozinho, lá, cadê o Dilon? Sumiu e nada. Mas vou ver se o que eu errei. Então a senhora já estava no ar, só estava quase no ar, né? Não está faltando entrar. Então, nós estamos começando agora, dona Lalinha. Já fizemos a oração e estamos começando com a história do capítulo 12, Estranha Enfermidade. Então, era um senhor que estava numa casa bastante elegante, uma casa de aspecto assim nobre. Então, aquele senhor apresentava com uma condição, né, patrimonial muito boa. É uma casa de, de muito conforto, mostrava que ele tinha recursos. E ele estava lá em profunda meditação. E ao lado dele um espírito, né? Que estava ali auxiliando ele, uma entidade espiritual estava ali junto com ele. Então eles perguntaram, e aí, como é que ele está? Né? Então, quando chegou o André Luiz, mais o Calderaro, ele ainda mantém o autodomínio, né? Ou já se abandonou totalmente as impressões destrutivas. E aí aquele espírito, né, que se apresentava como uma mulher, provavelmente a mãe dele, daquele senhor, que é o Fabrício, ele dizia, olha, Deus não tem faltado, o desequilíbrio integral por enquanto ainda não aconteceu, nós temos colaborado em nome de Jesus, com orações e magnetização. E aí Calderaro então se dirigiu a André Luiz e falou, você já examinou alguns casos declarados de esquizofrenia? Aqui nós vamos dar uma paradinha, sabe? Vocês já viveram ou conviveram com alguém com esquizofrenia, diagnosticado pelo médico, esquizofrenia? Orlando, Dona Lalinha, já ouviu falar sobre isso? Eu já vi muito falar sobre esquizofrenia, mas viver junto com esquizofrênico, não. Eu, o esquizofrênico, ele tem várias facetas, né? Que o esquizofrênico é igual ao autismo. Ele tem uns que é mais evoluído, outros menos, né? Isso. A minha mãe, o tipo dela parecia pessoa esquizofrênica, Ah, mas nunca foi diagnosticado como isso, não. ah. Então, o esquizofrênico, ele às vezes até confunde, né, com o médium, né? Mediunidade. Ele ouve vozes, ele tem alguns comportamentos repetitivos, né, que a senhora até lembrou do autismo, né? Ele tem alguns comportamentos. Ele vive num mundo diferente, assim, estranho, né? Ele conversa, ele fica fora do ar. Às vezes a gente encontra pessoas assim esquizofrênicas que a família até que ele deixa de conviver com a família, né? Fica perdido na rua, conversando assim com coisas que a gente não vê, né? Então ele vive num outro mundo. Esquizofrênico é essa pessoa que parece que ele está conversando. E às vezes até se confunde, né? Acho que
que é algum processo obsessivo ou que tem algum espírito ali influenciando. É claro que sempre, né, a gente nunca está só, sempre tem espíritos ao nosso lado. Mas a natureza da esquizofrenia é da própria pessoa, geralmente. Não há uma intervenção de um espírito obsessor. É a própria pessoa que está ali convivendo com as suas memórias, com as suas culpas, que ele às vezes se vê nessa condição. Então, o Fabrício, ele estava nessa situação, né? Ele tava, naquele momento, ele estava assim, no estado assim, amorfo, assim, né? Diz ela aqui, né? Profunda meditação. Lembrando que esse livro é da década aí de 40, e eles estavam, aqui o Calderaro coloca assim a posição entre a psicologia e a psiquiatria, que elas se degladiavam, e acho que ainda hoje, né? Elas se degladiam, a psiquiatria trabalhando bastante essa parte física, cerebral, né? Procurando no cérebro onde que está a disfunção ali, onde está o problema, e a psicologia procurando na mente, né? Onde que se encontra o problema dessa esquizofrenia, né? Então, ambos, aí ele diz assim, é uma discussão que não é boa, né? Não é produtiva, porque ambos têm razão. A fisiologia, ao pesquisar o cérebro, ela encontra algumas situações ali no cérebro que até justifica os comportamentos do paciente ali, né? Do esquizofrênico. E a psicologia também, na mente, encontra também as condições, né? A origem daquela situação. Então, quando os dois, né, essas duas questões, né, a psicologia mais a medicina fisiológica, elas se unirem, elas vão encontrar caminhos melhor para poder promover melhor qualidade de vida e até a cura de certas situações. E aí o André Luiz examinou ali o cérebro e viu que realmente o cérebro tinha algumas anomalias estranhas, algumas manchas sombrias, a circulação sanguínea ali, a comunicação entre os neurônios estava comprometida ali. E então foi apresentado o Fabrício como uma pessoa com esquizofrenia. E até ele lembrou, não seria o caso de neurastenia cérebro-cardíaca, né? É um termo que eles utilizaram ali, né, para definir, que era utilizado na época e ainda hoje se vê, que justificaria aquele comportamento, né, que ele estava apresentando um distúrbio cerebral que afastava ele da parte cognitiva, né, que ele isolava, né, a mente ali, segundo os estudos da época. Mas o André, né, Luiz, ele vê que também tem os problemas, né, no organismo perispirítico, né? Então, as características ali apresentadas da esquizofrenia estavam bem latentes, bem explícita, né? Ele cita outra doença de Krihauber, né? Que também era estudada. Então, na medicina, eles procuram, então, alguns caminhos de acordo com os comportamentos, né? Então, o comportamento, a dona Lalinha até falou bem assim, né? Que tem variados tipos de esquizofrenia, que realmente nenhum é igual um ao outro. Essa questão das doenças da mente, cada um é cada um. Porque a origem também é muito diferenciada, como nós vamos ver aqui no caso de Fabrício, da onde que surgiu essas situações. Então ele ficava com aquelas imagens na memória dele que torturava ele, que acusava, ele sentia-se acusado pelos comportamentos dele. Ora ele ficava assim de forma assim catatônico, né, assim, fora do ar, outra hora ele ficava bastante agitado. Então ele perdeu o contato com a realidade, né?
despersonalização. O Fabrício estava nessa situação. Tá? Ele ficava preso à questão de ouvir o passado. Lembramos que nesse livro nós estamos estudando a questão do cérebro, e lá no comecinho, nos primeiros capítulos, nós vimos aqueles 3 andares, né, do cérebro, que é o superior, que é o futuro, que é a questão que a gente trabalha mais a espiritualização, o intermediário, que é o presente, que é a vivência que nós estamos vivendo atual, e o passado, que é o primitivismo, né? Então ele estava vivendo nessa parte assim, de ouvir o passado. E aí ele lembrava de situações que ele viveu, né? Ele lembrava de um velhinho agonizante que estava ali morrendo na última hora, e falava para 3 jovens que estavam ao seu lado, e ele mais o Fabrício, né? Então quatro pessoas ali, filhos daquele velhinho, e ele dizia para o mais velho, que era justamente o Fabrício, para cuidar dos irmãos mais novos. E estava deixando uma fortuna para ele, um dinheiro muito generoso, né? E que ele cuidasse dos irmãos, quer dizer, né? Amparasse os irmãos após a morte dele, do velhinho. E então a lembrança disso, né, incomodava ele, né, trazia problemas conscienciais no Fabrício. Então os estragos ali no organismo físico já estava bem forte, né, então beirando a questão da loucura. Aí chegou, né, nesse momento que eu estava fazendo essa lembrança, chegou uma senhora também idosa, que era a esposa do Fabrício, para chamar ele a realidade e alimentar ele, né? Falando para o Fabrício, você não se alimentou hoje? Aí ele olhou assim com aquele olhar perdido pela sala, e ela insistiu, ele não se manifestava, pegou um caldo e começou a querer dar para ele, né? Na boca, e ele então reagiu assim de forma enlouquecida, começou a xingar, e expressões inconvenientes, ingratas, diz aqui, né? Com muita cólera, repeliu aquele oferecimento, numa crise de nervos destrambelhada. A esposa, enxugando os olhos, né? As lágrimas, foi para o interior da casa, e Calderaro esclareceu então para o André: olha, ele está bem próximo à loucura, né? A alienação mental dele está chegando ao máximo, graças à dedicação dessa senhora desencarnada, né? Uma parente que estava ali, que eu imaginei que pudesse ser a mãe dele. Ele não foi à loucura ainda, então tinha um espírito ali que estava velando, cuidando ele o tempo todo. E logo após, então, eles começaram então a fazer alguma magnetização nele, né? O que nós conhecemos como passe, e aí ele se acalmou, o Fabrício se acalmou, e então ele falou: olha, o nosso irmão, ele cometeu um crime, né? Teve a infelicidade de cometer um crime. Ele se apropriou de uma grande herança que o pai moribundo fez ele prometer velar e cuidar dos irmãos, e ele utilizou da lei, né, de advogados que não eram honestos, e diante da justiça ele conseguiu ficar com toda a fortuna para ele, né? E deixou os irmãos na penúria. Então, os irmãos, 2 deles morreram num sanatório. Então, naquela época, as pessoas que tinham problemas mentais eram internados, e a gente vê pela história, né, que essas internações eram terríveis, né? Levava choque elétrico e tudo mais, eram locais de tortura e de abandono. Então, eles morreram na penúria, né? Os irmãos dele. 2 morreram no sanatório, e outro, devido aos trabalhos, né, noturnos, trabalho braçal, aqueles trabalhos terríveis, ele adquiriu uma tuberculose e também desencarnou numa situação muito difícil, ele, né, antes dos 30 anos.
por conta da alimentação, né, que ele não tinha recursos, então acabou morrendo vítima da tuberculose. E ele então, pela justiça terrena, estava tudo certo. O advogado conseguiu que ele ficasse com a fortuna, tudo bem, e ele, muito esperto na questão dos negócios, enriqueceu até um pouco mais, mas aquele crime ficou guardado dentro dele, na questão, né? Ele até faz aqui uma analogia dizendo assim: os remanescentes do crime são guardados em sua organização mental como carvões em paisagem denegrida após incêndio devorador. E esses carvões convertem-se em brasas vivas sempre que excitados pelo sopro das recordações. Olha a comparação que ele faz, né? Passa o incêndio, devasta tudo e fica aqueles carvões, né? Com um pouquinho de fogo ali. Aí, quando ele faz recordação, é como se alimentasse aquele carvão e ele começa a se tornar brasa viva. E então provoca essa dor profunda, que é o remorso nele, né? Então ele não estava sendo assediado por espíritos, sendo obsediado, era ele mesmo com a própria consciência que cobrava. Então era um mau filho, o perverso irmão, enquanto ele estava viril, ele estava jovem, né? Aproveitou a vida, aproveitou a fortuna, conviveu com a alta sociedade, dinheiro fácil, saúde sólida, divertimentos, prazeres e personalismo assim arrogante, porque, né, a pessoa, poder, o dinheiro dá muito poder, então ele viveu por alguns anos nessa ilusão, mas pouco a pouco essa ilusão vai chegando ao avançar da idade física, as lembranças, vez ou outra, começam a atormentar a pessoa, aí a pessoa tenta, né, se recuperar e tudo, mas não consegue. Vê o pai, os irmãos, né, acusando ele, né, na consciência. Na verdade, não tinha nenhum espírito ali atormentando ele, era a própria consciência atormentada pelo crime que ele cometeu, pela atitude desonesta, né, canalha que ele fez, que fazia todo aquele trabalho de deixar ele atormentado, né? Então ele vivia no passado, né? Naquelas 3 andares do nosso cérebro, ele estava preso às questões das reminiscências do passado, do crime que ele cometeu. E no presente ele não conseguia tranquilidade, né? Ele não conseguia ficar bem, e no andar superior, que é o andar da espiritualização, muito menos, né? Ele não conseguia se concentrar para orar, por mais que ele tentasse lá de vez em quando, vinha de novo a acusação da consciência dele, da falta cometida. Ele começou então a procurar pelos irmãos para tentar resgatar e percebeu que os irmãos já tinham desencarnado, né? Que já tinha ido para o plano espiritual. Então não era possível ele tentar consertar um pouco as coisas ali. Então ele ficou preso a essas reuniões, essas zonas mais baixas do cérebro, da mente. E então ele começou a entrar nesse estado, né, de loucura mesmo, né? Então as riquezas, as vantagens materiais já não satisfazia ele já não sentia bem com aquilo ali, sentia tédio, sentia medo, desgosto, desconfiança, né? Ele não acreditava mais em ninguém, achava que todos, a mente culpada faz isso, né? Se eu faço, né? Se eu passo a perna no outro, se eu sou desonesto, todo o mundo inteiro é desonesto. É aquela teoria psicológica da projeção, que Jesus também fala sobre ela, né? A gente vê no outro aquilo que a gente tem forte dentro de nós, né? Então ele acabou vendo assim, né? Que acreditando que ninguém poderia se aproximar dele, que ele tinha, todos eram
era um desonesto que queria passar a perna nele. Então ele viu perseguidores por toda parte. Então ele vivia com medo, vivia inseguro, fobias lamentáveis. Ele, para a comida, né? Talvez por isso até que ele reagiu com tanta agressividade com a esposa, porque os pratos todos estavam envenenados. Achavam que estavam querendo envenenar ele para ficar com a fortuna. Desconfiava então de todos os familiares. E as relações antigas, ele era intolerante com elas. Então ele não acreditava que pudesse haver algum tipo de amizade sincera, né? Que todos estavam ali por interesse, porque dentro dele sempre houve o interesse acima de qualquer outra situação. E, então ele estava se destruindo, né? Estava ali numa situação bastante difícil, de apatia, de esterilidade, E o Calderaro então falou para o André Luiz olhar o cérebro dele, olha como é que está o cérebro dele, né? Olha o sistema aí, sistema neural, encefálico, e a mente falida, né, de Fabrício estava experimentando remorsos, aflitivas preocupações, os centros vitais dele estavam contaminados, ele estava emitindo energias, né, que estava degradando, corrompendo todo o sistema, e o cérebro que comanda todo o corpo, então todo o corpo dele estava sendo comprometido. Então, a lesão generalizada em todo o sistema nervoso. E a personalidade dele, né, estava comprometida ali. Ele não conseguia mais ter um raciocínio, né, normal, né? Então, ele fala até, né, os lobos frontais e córtex motor, que é aquela parte que nós estudamos lá atrás do cérebro, estava inutilizando temporariamente pelos pensamentos repetitivos que ele guardava dentro de si, de remorso, de culpa. Então, o enfermo então estava cada vez mais desequilibrado. E só não chegou à loucura porque as entidades espirituais ali estavam tentando, né, o tempo todo ajudando ele e buscando amenizar aqueles efeitos. E o André Luiz perguntou então, mas ele não vai encontrar então equilíbrio, né, mesmo com a ajuda que tem aqui? Ele falou, não, né? Por enquanto ele ainda vai permanecer nisso aí, porque é ele que é o livre-arbítrio, né? Ele está preso a isso aí, a culpa estava muito forte nele, né? Então ele diz assim, ó, mas será imperiosamente o médico de si mesmo. Então para ele recuperar no futuro, agora com certeza não tem condições, porque ele está ainda muito envolvido com a culpa, ele mesmo tem que buscar essa cura. Então nós somos médicos de nós mesmos, a justiça de Deus, né? Nós temos o livre-arbítrio para fazer e o livre-arbítrio para corrigir, para desfazer. É nós que resolvemos o momento de sair daquela situação de sofrimento, né? Então a gente pode até achar que consegue, né, vencer a lei, né, ludibriar a lei, como foi feito aqui na lei humana. Ele conseguiu um advogado também desonesto que conseguiu, mas a lei de Deus, essa ninguém consegue burlar, né? Então Fabrício é um esquizofrênico incapaz, né, de ser recuperado, né? Nessa existência ele não tem como recuperar, está todo comprometido a questão física dele. Então ele foi acidentado na ambição inferior, curtindo amargos resultados de seus propósitos de dominar egoisticamente na vida. Então, por conta da atitude dele, ele estava ali nessa situação que não conseguia. E o André Luiz ficou curioso, né, daquilo. Se ele não ia recuperar, se ele ia continuar naquela situação, por que eles estavam fazendo ali? Não vamos conseguir tirar ele desse torpor, dessa situação de culpa e tudo mais, né? Nós não estamos, na verdade, né, perdendo o nosso tempo, né,
aqui, né? Por que a gente se demora nessa situação? E Calderari, então, respondeu para ele: estamos aqui para dar uma morte digna para ele, né? Antes que ele enlouqueça em definitivo, com o nosso concurso fraterno, ele vai desencarnar um pouco melhor, né? Antes disso tudo acontecer. E ele disse assim, ainda mais, ele tem como esposa uma pessoa boa, e ela é credora de amparo espiritual, né? Uma mulher dele, uma mulher quase sublime, que deu-lhe 3 filhos, e esses 3 filhos, ele se dedicou aos filhos, deu uma educação boa para os filhos dele, preparou eles para o ministério social. Então, o Fabrício não é de todo uma pessoa má, uma pessoa perdida, ele também fez coisa boa na questão familiar, né? E tanto é que os 2 filhos dele, os 2 são professores e um é médico. Então, e eles cumprem na sua profissão com honestidade, né? Com louvor, e serve bem ao coletivo. Então, Fabrício, então, não tem esse direito, com todo esse problema que ele tem, de causar perturbação e desorganizar a família que ele mesmo construiu, né, com o personalismo despótico dele. Então, pelo serviço que ele prestou à esposa e aos filhos, ele então conseguiu uma certa situação melhor. E as preces também, né, da família ali em favor dele, da companheira e dos filhos, que está garantido para ele uma boa morte, né? Uma boa morte próxima. Então ele vai ser auxiliado nisso aí, né? Às vezes o primeiro momento fala, uma pessoa tão desprezível, né? Por que a espiritualidade está ali auxiliando? Mas ele tem os seus, né? Como nós estudamos ontem, né, Orlando? Né? Todos temos os nossos méritos, né? A gente pode justificar, né, entender, né, que às vezes a pessoa age por ignorância, né? Às vezes a pessoa age de forma egoística, mas, né, como foi lembrado ontem, né, às vezes a pessoa ela quer ser feliz, né? E infelizmente, para eu ser feliz, tem alguém no meio do caminho que eu tenho que eliminar, né? Na verdade, não é uma questão pessoal de querer prejudicar o outro, é questão de querer se dar bem. Acha ainda aqueles resquícios dos nossos tempos, né? De primitivismo, né? Onde as pessoas invadiam a tribo do outro, conquistava, né? Era uma questão até muitas vezes necessária de defesa pessoal, que hoje já não justifica, e ainda hoje alguns países fazem isso, invadem outro país para dominar, para tirar suas riquezas, mata, extermina e tudo mais. Mas hoje a gente já tem um entendimento sobre isso. Mas antigamente a gente agia assim. Então, às vezes a pessoa age, né? Não é bem para prejudicar o outro, mas mais para se dar bem. E nessa situação que estava justificando a vida do Fabrício aqui, né? Então eles fizeram ali um trabalho magnético dele, um passe longitudinal para poder melhorar a situação nevrálgica dele, atuou em vários pontos ali, né, com magnetismo e tudo mais, para que ele pudesse se recuperar melhor, né? E daí o Calderari e a equipe ali ia fazer o papel do anjo da morte. Interessante isso, né? A equipe ali ia auxiliar ele para morrer, então ele ia provocar uma trombose, né? Calcificação em algumas veias, para que ele tivesse a morte, né? Então a equipe espiritual ia apressar um pouco mais o desencarne dele, para que ele tivesse o desencarne mais tranquilo e pudesse ir para o plano espiritual. E aí André Luiz perguntou, mas e o passado dele, as encrencas que ele se meteu e que ele fez, como é que fica isso aí? Ele vai resgatar isso quando? Ele falou, não, já começou o resgate. Ele já está trabalhando nisso, né? O trabalho que ele fez com a família, essas culpas, esses remorsos, tudo isso aí faz parte da recuperação. Aquela velha história, né? A enfermidade muitas vezes é a cura.
A enfermidade física é a cura para a mente, para o espírito. Então, ele está já nesse processo. É claro que não é um processo simples nem rápido. Ele vai passar ainda por algumas dificuldades, porque pela própria escolha dele, ainda hoje. E então o Fabrício, né, pediu para ver o netinho. Depois que houve aquela magnetização nele, ele se recuperou um pouco mais, teve um momento assim de lucidez e pediu para ver o Fabricinho. Posso ver o Fabricinho? E ele falou, a esposa, como não? E foi lá trazer o menino e eu, tá melhor, vovô? E o doente, sim, filhinho, tô bem. Por que você não veio me ver de manhã? Vovó não deixou. É verdade, eu não estava muito bem, então a senhora ali se retirou e eles ficaram conversando, os dois, o Fabricinho e o Fabrício. E ele pediu para o Fabricinho fazer uma oração, ele se ajoelhou ali ao pé da cama e fez a oração dominical, né? Nosso Pai Nosso. Terminada a prece, ele já estava com os olhos úmidos e ele pediu, olha, não esqueça de orar por mim quando eu partir, né? Quando eu morrer. E o menino falou, não, o senhor não vai morrer, né? Aquela velha história, né? Aí ele começou assim, você acredita que Deus perdoa pessoas como eu, né? Que cometeu tanto equívoco? Ele falou, acho que Deus perdoa todos nós, vovô. E mesmo um homem que trai a confiança do pai dele e rouba dos seus irmãos, o Fabricinho não entendeu nada do que ele estava falando. Eu penso que Deus perdoa sempre, né? E então a conversa estava correndo nisso aí. Esse menino, esse netinho do Fabrício, era o pai dele. E o pai dele que ia assumir a fortuna, né? Quer dizer, aquele patrimônio que ele deixou para o filho ia voltar para ele e agora sim talvez fazer um bom uso dele, né, para beneficiar a família e a própria comunidade, né? Então o velho Fabrício, ele que aquele que estava morrendo ali, né? Será que ele ia se redimir, né? Será que ele ia voltar para o mesmo lar? Será que ele ia reencarnar naquele lar, de repente filho do antigo pai dele? E o Calderaro falou, olha, é muito difícil acontecer isso, vai demorar muito tempo ainda para ele se recuperar, ele ainda está muito preso a esses remorsos, essas culpas e tudo mais, né? Então, talvez ainda não é o momento dele, mas a gente precisa entender que a família, ela é muito mais ampla do que isso, né? Às vezes a gente pensa assim, não, mas tem que regressar para a mesma família, eu quero voltar na mesma família. Não, a família é a humanidade, ele diz aqui, né? A família é ampliada, aquela ideia que Jesus nos trouxe da família universal. Então, talvez ele até se perca, né, do contato com aquelas pessoas e faz novos amores, e é o que a gente faz sempre, né? Nós vamos ampliando os nossos relacionamentos, nossos amores filiais, paternais, de cônjuge e tudo mais, ampliando na questão, né, de gênero também, né? A gente vai adquirindo os valores do homem, da mulher, né, com o tempo. Então esse é o capítulo 12, né? Ele encerra aqui, né, que falando sobre essa questão, né, da família universal. E o Fabrício, né, desencarne com auxílio ali do plano espiritual e vida que segue. Vida que segue. Na próxima semana, né, o capítulo 13, psicose afetiva, que nós vamos ver. Mas hoje é esse. Achei essa temática assim bastante interessante, que às vezes eu mesmo, né, quando vejo uma pessoa assim conversando sozinha, falo, deve estar conversando com algum espírito ali, né, influência espiritual, mas nem sempre. Muitas vezes é a própria pessoa convivendo com seu passado delituoso, né, que está ali fazendo. Claro que cada caso é um caso, a gente não pode generalizar, né? Até por conta que às vezes a gente coloca coisas onde não existe. E
uma pessoa que tem um familiar com esse tipo de psicose e falava, ele foi um criminoso, ele fez isso, aquilo, por isso que ele está aí, né? Ele está vivendo com as culpas dele. Calma, 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 né? Você pode causar um grande dano ali, né? As pessoas se amam, né? Nós amamos os nossos entes queridos, né? E a gente não quer que venha um espírita ali, né? Achando que sabe tudo e começar a fazer acusação, falar, não, ele é um pecador, por isso que ele está passando por isso. Não, 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 não. A gente não sabe, cada caso é um caso, né? Não dá para a gente generalizar, não. E está aberto para comentários. Já falei Essa demais hoje. uma psiquiatria em si ainda anda muito pobre de conhecimento, porque a espiritualidade está sempre focada na psiquiatria. Porque antigamente esses coitados que se dizia esquizofrênico, doente da mente, muitas das vezes era obsidiado também, ia lá para receber choque elétrico e sofria demais da conta. Mas sofria porque era permitido por Deus para fazer alguns resgates, né? Eu tenho ela é sobrinha do meu marido, é casada com o sobrinho do meu marido. Ela tem um problema de saúde assim também, ela conversa sozinha, fecha no quarto, fica lá até semana, sem sair de casa. E ela tenta suicídio, direto ela está tentando suicídio. Ela só melhora se ela for para a tal de clínica Casa de Eurípides, porque lá é um hospital psiquiatra espírita, é de Eurípides Barçanufo. É o Hospital Psiquiátrico Eurípides Barçanufo, nós falamos, é de Casa de Eurípides. Então lá ela consegue melhorar, ela fica lá 15 dias, ela está boa. E nas outras clínicas, eles entopem ela de remédio, ela toma em média de 15 a 20 comprimidos dia, ela fica babando, paradinha babando só. A minha cunhada, que é sogra dela, ela chega lá, ela chora o tempo inteiro de ver ela daquele jeito, quando não acha vaga na casa de Eurípides. Aí, quando consegue arrumar vaga para a casa de Eurípides, leva ela daquela situação, chega lá, pouco tempo passa, ela já está conversando normal. E eles diminuem a dosagem de medicamento, eles não dão medicamento demasiado. Ela melhora, fica muito tempo boa, muito mesmo. E quando zanga, leva para lá de novo. E tá, assim tá. Ela pode ter algum problema psiquiátrico, mas o dela, a maioria, provavelmente, é obsessão. Essa dessa menina. Eu tenho comigo que esteja, mas lá os médicos não têm, eles não têm, assim, uma maneira de falar com a gente sobre obsessão. Eles só falam clinicamente. Eles não falam espiritualmente, eles falam clinicamente só sobre o paciente. A não ser que alguém pergunte. Agora eles não perguntam, então eles não falam nada. Só falam que ela está meia, como é que eles falam, gente? Meia depressiva, não sei o quê, inventa assim para eles. Ela conversa sozinha, tenta suicídio, é o tempo inteiro. Agora ela tá boa. Já tem uns 3 meses que ela não interna. Trabalhando em casa, ajudando o marido, tá boa. Então, esse dela não é esquizofrenia. É uma doença psiquiátrica, mas com mistura de doença espiritual junto. Porque se fosse só psiquiátrica, ela melhorava em qualquer hospital psiquiátrico, né? Então, como já foi comentado aqui, né? Cada caso é um caso, né? Cada Então, caso é um caso. e Você não pode, as causas também, né? São muito diferenciadas, são muito diversificadas. você não pode generalizar todos os casos. Por causa que está assim, é porque que a pessoa matou alguém, agora está querendo se matar. Não, não é assim não. Não é assim também não. É muito diferente. E como é diferente? Então, o nosso próximo capítulo, que é o 13, é sobre suicídio, que nós vamos conversar no próximo sábado, que
Vamos trazer um caso desse, né? Psicose afetiva, que é o título, capítulo 13. Então tá, com mais comentários, Shirley? Tá com o microfone desligado? Às vezes ela não tá. O Orlando saiu da sala, avisou que ele teve um compromisso aqui no chat. Ele saiu, por enquanto, tá Dona Lalinha, Shirley e eu, fisicamente. Muito cheio de compromisso. Muito bem, se não tiver mais comentários, nós vamos encerrar então por hoje. E que esse estudo dessa manhã, né, nos oriente para melhor tanto compreender, né, o outro, pessoas que têm esses distúrbios mentais e tudo mais, quanto compreender a nós mesmos, né? Hoje a gente percebe assim que tem muitos problemas, né? Você está numa rodinha de conversa e já ouve a pessoa falar que tem problema disso ou aquilo na família, nela mesma, é estresse, é depressão, é ansiedade, é inapetência, é insônia, enfim, né? As doenças nesse campo, elas são bastante diversificadas, né? Todos parece que temos alguma coisa. Talvez porque a gente hoje tem mais facilidade em buscar as respostas, os diagnósticos. A medicina avançou bastante, né, no campo. A gente tem também mais informações a respeito. Então a gente talvez não é que cresceu, mas que as coisas estão mais claras para todos. Então tá. Alguém mais quer comentar ou vamos encerrar? A senhora quer fazer a oração final, dona Lalinha? Faço. Então tá. Amado Mestre Jesus, humildemente nós vos pedimos que continue sempre assim, nos dando essa oportunidade maravilhosa de conhecermos cada dia mais novidades para o nosso aprendizado. E esse aprendizado nessa área é um aprendizado muito valioso, que depende de nós para poder entender, às vezes, o desajuste de alguma pessoa que está junto com a gente. Às vezes a pessoa está desajustada, mas não porque ela quer, às vezes é porque ela está com algum problema de saúde, tanto material quanto espiritual. Dá-nos, Jesus, a força de entender e dai-nos a força do conhecimento e dai-nos também a força do perdão, do amor, e que cada dia mais que possa passar, nós possamos aprender a conhecer a nós mesmos e ao próximo. E através desse conhecimento nosso e do próximo, nós possamos ajudar alguém nas suas necessidades. Obrigada, Jesus, por nos permitir estar aqui reunidos nesse momento, nessa manhã, nesse sábado maravilhoso. Pedimos a Ti, Jesus, que continue sempre nos abençoando a todos nós que aqui estamos participando. Abençoa a família do Odilon, a família do Orlando, da Shirley, a minha família, Jesus. Abençoe a família universal que precisa da vossa presença nesse momento para acalmar as tempestades que estão acontecendo e as vindouras. Obrigada, Jesus, por tudo. Que o seu amor, a sua benevolência possa estar alojado em cada coração. Assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. Gratidão a todas.